Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, o melhor podcast da rede da internet brasileira. E é um prazer estar aqui contigo, Jotinha, nesse dia maravilhoso, onde nós estamos abençoadíssimos e para nós vai ser, como eu sempre digo, um grande prazer estar aqui com vocês, apresentando para vocês, trazendo tudo o que tem de melhor de um grande bate-papo sobre o futebol. Galera, você que já está aí seguindo a gente, não deixa de curtir. E para você que caiu nesse vídeo e ainda não é nosso seguidor, se inscreve aí no canal. Não deixe de ativar o sininho, porque a gente está voltando com tudo. E o sininho, o que ele faz? Toda vez que você ligar lá teu computador, toda vez que você conectar na internet e abrir teu YouTube, vai estar lá. O Jotinha lançou um vídeo aí novo, tem vídeo novo no canal. Tem novidade, a gente está atualizando algumas coisas também. Tem os episódios singles que o Jotinha faz aí uns comentários bacanas demais. Então assim, se você ficar ligado, você botar o sininho aí, você não vai perder nada. Tudo que subir, vocês vão pegar. Galera, hoje a gente já começa aqui falando um pouquinho sobre o nosso Glorioso, que vem com uma campanha meio instável aí em 2025. Horas tá bem, horas tá mal, né? Teve empate aí na Copa do Brasil com o Vasco. Ontem passou o carro, a gente já pode chamar de chocolate, né, Jotinha? 4x1 já é chocolate, né? Não? Mais um, né? 4x1 no Sport Clube Bragantino, Cachorro Morto. E vamos falar um pouquinho, né, do que o Botafogo aí tá fazendo dessa campanha. Tem o meu tricolor paulista aí, perdeu pro nosso freguês. Vou dizer pra você, Jotinha, não costumo ver o São Paulo perdendo pro Cruzeiro, não, né? Me espantou um pouquinho. O São Paulo costuma ser pai do Cruzeiro e do Flamengo, mas acabou perdendo na noite de ontem e acabou um pouquinho com essa série de vitórias que ele vinha aí na era Crespo Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube já vinha bem, e aí acabou perdendo essa sequência aí de vitórias, né? Então, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, mas eu queria começar aqui, Jotinha, falando aí sobre essa vitória do nosso querido Glorioso, do Botafogo em cima do Bragantino, né? O que a gente observa dessa levantada aí, e em paralelo já também com a Copa do Brasil, o Botafogo ficou no empate aí com o Vasco, né, que não vem numa fase boa já há bastante tempo, e acabou, mas tá aí nas quartas de final na Copa do Brasil, né? Como é que a gente pode falar um pouquinho dessa campanha aí do Botafogo e também aí do Vasco? Vamos falar junto, vamos casar os cariocas aí. O que a gente já pode começar abrindo um pouquinho sobre? Então, acho que esse jogo de ontem é um pouco da amostragem do que é o Botafogo na temporada. O Botafogo é um time que oscila bastante, né? Às vezes até mesmo dentro da partida, né? E ontem foi mais uma amostragem disso, né? O Botafogo goleia o Bragantino, até brincou de cachorro morto, né? Mas é um Bragantino que deu muito espaço pro Botafogo, né? Mas também a gente não pode tirar o mérito que o Botafogo fez uma grande partida, com variação tática, variação de jogadas, pressionando no bloco de cima, o que faltava nas últimas rodadas, inclusive contra o próprio Vasco na quarta-feira pela Copa do Brasil. Essa oscilação, logicamente, é reflexo de um ano muito mal planejado pelo Botafogo, né? Constantes saídas, trocas no elenco, vem causando isso. O Botafogo está refém da janela aberta, né? Eu queria até começar falando sobre isso, porque ontem, durante a coletiva do David Ancelotti, ele falou que, né, os jogadores vão ter agora uma pausa, né, durante a data FIFA, vão voltar na sexta-feira, só que ele tá com medo de chegar na sexta-feira e o elenco já ter sofrido outras mudanças, né? É preocupante quando você vê o treinador dar uma declaração dessa, ou seja, sinal que tem mais alguma negociação rolando. E se não fosse o amor à camisa, né, do Savarino, ele também já seria um jogador que teria sido negociado. O Botafogo perdeu no sábado o John pro Nottingham Forest, perdeu o Cuiabano também pro Nottingham Forest, essas negociações cruzadas aí com o Nottingham Forest, foi o Jair, foi o Igor Jesus, foi o Cuiabano, foi o John, e pra gente veio o Danilo, né? A gente não sabe como isso vai funcionar, devido a todo esse imbróglio da SAF, né, do Botafogo com o John Textor. Então, é isso, é um time que oscila muito. A gente vê o Botafogo ganhando de 5x0 do Fortaleza, vê o Botafogo ganhando de 4x1 do Bragantino, mas vê o Botafogo sofrendo contra um Vasco da Gama, que é uma equipe
muito lutadora, muito batalhadora, mas não tem o nível do Botafogo. Então, isso é reflexo, né? Mas, assim, o jogo de ontem também deu vários sinais importantes, acho, pro David Ancelotti, né? Ele colocou um time misto em campo e deu um sinal, inclusive, muito importante para um jogador, o Marlon Freitas, que é uma peça fundamental no Botafogo nos últimos 2 anos. E nesse jogo de ontem ele entrou com a dupla Newton e Danilo, né? E eles deram uma resposta belíssima em campo. Acho que o Newton foi, para mim, o melhor jogador em campo, jogou muita bola, junto com o Santi Rodrigues, que também ontem teve oportunidade de investimento muito grande do Botafogo. E eu acho que ontem deu essa resposta pro David Ancelotti, que não tem encaixado Marlon Freitas com o Danilo. São dois jogadores que têm funções até um pouco parecidas, jogadores que gostam de gerir o ritmo de jogo, de dar passe, de fazer lançamento. O Danilo vem trabalhando, às vezes, quase que como um camisa 10. Então, o encaixe ontem entre Newton e Danilo talvez tenha dado um recado aí pro técnico David Ancelotti. Você acha que não tem um pouquinho do clássico ali? O clássico é sempre um pouquinho mais pesado, né, cara? Por mais que você tenha... Vou dar um exemplo aqui, né? O Palmeiras, ele tá numa fase muito melhor do que o Corinthians, né? Também bem mais estruturado, tem talvez o melhor elenco aí, um dos melhores elencos, né? Aí do Campeonato Brasileiro. Mas vem sofrendo um revés absurdo quando joga com o Corinthians, né? Então você vê essa disparidade, né? Mas quando você fala de um clássico, quando você fala de um mata-mata, quando você fala do dar o 10 mesmo, eu acho que muda um pouquinho o tema, né? É diferente dos pontos corridos. E você não acha que isso é um pouquinho ali do Botafogo e Vasco? E na verdade, você acha que o jogo agora, o último aí das quartas, né? Quem tá como favorito? Você acha que o Vasco sai com um gostinho aí, um pouquinho mais de favorito? Cara, de certo, o clássico equilibra as forças. Isso é fato. Você jogar em São Januário, até o técnico do Botafogo falou, né, que ele enfrentou um ambiente hostil em São Januário. Então, equilibra de fato as forças, mas assim, para mim, o Botafogo é claramente superior ao Vasco em questão de equipe, coletivo. Ainda o Botafogo carece muito de um coletivo mais forte, mas ainda assim é mais forte do que o Vasco. Tem peças melhores e o jogo sendo no Newton Santos, né, o próximo jogo, o jogo da volta, eu acho que é difícil não pensar o Botafogo com favoritismo, né? O futebol tudo pode acontecer, a gente está cansado de ver coisas assim acontecerem, mas eu acho que o Botafogo entra com um total favoritismo para poder garantir essa vaga aí pro Vasco, sabe? Nunca é bom você sofrer uma eliminação, não vai ser bom se for eliminado, não vai. Mas eu não consigo enxergar o Vasco conseguindo ter essa luta constante para não ser rebaixado. Ontem o Vasco entrou de volta na zona do rebaixamento. O resultado foi péssimo pro Vasco ontem, da vitória do Juventude sobre o Ceará. E o Vasco voltou para a zona do rebaixamento. Então vai dividir as atenções até o final do ano nessa luta, que é uma luta muito difícil. O Vasco ele tem ótimas peças, mas carece de um elenco mais forte. Se você for ver, eu vi vários mano a mano, né, que o pessoal faz antes de um confronto desse entre Botafogo e Vasco pelas quartas de final. E, cara, teve um, inclusive, que eu vi que empatou no mano a mano, porque o Vasco realmente tem boas peças. É loucura você falar que empatou ali, né? Os caras deram uma meio viajada, né? Mas, assim, pra muita gente empatou. Então, você vê que o Vasco tem boas peças, como o Lucas Piton fez um grande jogo na quarta-feira, o Paulo Henrique jogou machucado no sacrifício, mas é um grande lateral direito, estava até aí na lista do Ancelotti, né, como um dos possíveis selecionáveis. O Verratti é o artilheiro do Brasil no ano, então, né, é um atacante que tem o seu valor. O Felipe Coutinho, cara, tem voltado a jogar muita bola. Esse jogo de quarta-feira eu vi reflexo do Felipe Coutinho, que a gente se acostumou a ver jogando na Europa, na seleção brasileira. Eu gostei muito, cara, lampejos do melhor do Felipe Coutinho. Tava rápido, tava fazendo as transições rápidas, não segurando tanta bola no pé, chutando de fora da área, que ele tem essa qualidade enorme para dar esse chute de fora da área. E então são peças assim muito valiosas. O Jair voltando a jogar muito bem, foi o melhor em campo quarta-feira, o Jair.
Então, o Tietchan machucado, né? Que quando tá em campo também ajuda demais o Vasco, o Ryan. Então o Vasco tem boas peças, ele tem condições de sair. Mas assim, vendo numa visão geral mais ampla, para um time que está lutando contra o rebaixamento, que é o mais importante, tem que ser o foco, tem que ser escapar do rebaixamento para ter um pouco mais de tranquilidade na próxima temporada. Eu não vejo o Vasco conseguindo conciliar essas duas competições. Então, eu acho que não vai ser bom se for eliminado. Mas se for também, cara, tem que cair porra, tem que cair de pé, tem que lutar, tem que ter uma eliminação ali que você caia de pé e te dê confiança para você seguir nessa luta contra o rebaixamento. Mas é o Vasco que, embora esteja aí nas quartas de final da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro está disputando ali, para poder não cair, né? Fica ali muito próximo do Juventude, do Santos e do Grêmio. O Grêmio que joga hoje contra o Flamengo, né? No Maracanã. O que a gente pode esperar disso aí? Um Flamengo que conquista ali sua hegemonia em vista de que o Cruzeiro está muito perto. O Cruzeiro bateu do São Paulo ontem 1-0, bateu no Galo, conseguiu mandar o técnico do Galo para casa, né? Mais uma demissão, se não me engano, a 15ª no Campeonato Brasileiro, 15ª vez que o Atlético Mineiro... Tu viu a situação, cara? Talvez tu não tenha visto, foi engraçado, né, que o Cuca, na entrevista coletiva, depois do jogo da Copa do Brasil, ele praticamente, pediu pra ser demitido, né? Ele falou que ele é treinador, mas também não consegue fazer milagre, né? Então, essa declaração aí, cara, é praticamente você se enforcar no comando técnico, né? Porque, você praticamente passa a responsabilidade pro seu grupo totalmente, né? Então, o papel do técnico, é claro, é cobrar, mas eu acho que internamente. Pra fora, você tem que blindar o seu elenco, e quando você começa a dar declarações como essa, é sinal de que você tá sem apoio no vestiário, você tá ali acolhido, tá na defensiva, e foi essa a imagem que ele passou. E ele, né, tinha uma pequena cirurgia pra fazer na segunda-feira. Aí, quando ele saiu da cirurgia, foi pro CT do Galo, ele foi comunicado que seria demitido, né? Então imagina como é que foi. Ih, cara, como é que foi lá a cirurgia? Tudo bem, tudo certo? Aí ele, tudo bem, tudo certo. Cara, mas passa lá no RH aqui. É, a situação é difícil, né? O Galo também, cara, é um time que tá oscilando muito, né? Tem ótimas peças, fez um investimento enorme, mas também não consegue se acertar com o treinador. Mais uma derrota pro rival em casa, né? O Flamengo e o Cruzeiro, grande rival do Galo, tem vencido constantemente na Arena do Galo, né? Então, a derrota que pesou. Flamengo e Grêmio, cara, o Flamengo tá num momento incrível, né? Essa vitória que o Flamengo teve de 8-0, né, sobre o Vitória, né? Foi uma vitória que a gente não tá acostumado a assistir, né, no futebol brasileiro, onde os confrontos são muito equilibrados, mesmo você pegando um time da parte inferior da tabela. O Botafogo acabou de enfrentar o Vitória no Engenhão aí há umas 4 rodadas atrás e sofreu, fez 0-0. E o Flamengo tem todo o mérito, assim, o Felipe Luiz fazendo um trabalho incrível, né? O Pedro voltando a jogar bem. Eu achava que a única coisa que podia tirar o Flamengo do trilho nessa temporada seria aquela declaração forte que o Felipe Luiz deu sobre o Pedro, mas isso parece que acabou dando mais força pro trabalho dele, né? O Pedro voltando a jogar muita bola, meteu um golaço dando um elástico, um cara dando cavadinha depois, assim, Pedro Prime, né? Então, um jogo que o Flamengo tem tudo aí pra conquistar mais uma vitória e se manter na liderança, né? Pois é, o Cruzeiro que vem fazendo uma alavancada, uma mudança aí, a gente comentou isso num dos últimos episódios, né? Que era um dos times que vinha numa crise grande, né? E conseguiu fazer uma diferença, conseguiu dar uma virada, né? Dar uma reviravolta muito positiva. E por que o Atlético Mineiro tá com essa crise toda, Jotinha? Não tem um elenco ruim não, cara, um elenco muito bom. Por a gente falar da 15ª demissão no Campeonato Brasileiro, que aspectos a gente pode considerar dessa crise aí do nosso querido Galo? Acho que é um pouquinho de cada coisa, né? O Galo, ele tem problemas sérios, financeiros, né? O Galo sofreu aí até com greve dentro do próprio elenco. A gente não sabe como isso está sendo administrado, né? Se as coisas estão
sendo bem resolvidas, né, entre direção e jogadores. No futebol tão disputado como é hoje em dia, qualquer coisa é capaz de desestabilizar um elenco ou tirar o time do trilho né, das grandes competições. E o Galo já vai pro segundo ou terceiro ano assim patinando muito, desde quando foi campeão brasileiro, inclusive, né? O Galo vem patinando muito, apesar de na temporada passada ter chegado na final tanto da Libertadores como da Copa do Brasil, perdendo as duas finais. O Galo fez uma campanha bem ruim no Campeonato Brasileiro. Em certo momento teve risco até mesmo de ser rebaixado. Então é um sinal de alerta. O Gabriel Milito, mesmo levando o time a essas duas finais, não tinha respaldo algum, nem da torcida, nem do. Parecia que nem dos jogadores. Então é um time que vem patinando, precisa se acertar. O que é que está causando isso tudo? É a parte financeira. O Galo tem uma boa estrutura, então acredito que não seja estrutura. Tem que se acertar, cara. O futebol hoje é muito disputado, muito equilibrado. Os tubarões estão aí, que são Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Tu vê a crise que o Botafogo está sofrendo aí na parte administrativa, como já tirou um pouquinho o Botafogo do trilho. O Botafogo aí tá bem atrás da disputa esse ano. Então você vê como é fácil de você perder ali a sua competitividade, apesar de ter jogadores, né, porra, da primeira linha aqui no futebol brasileiro, o Gustavo Scarpa, o Hulk, e não consegue engrenar, né? É aguardar pra gente ver, né? Parece que tá bem blindada essa situação administrativa do Galo, continua fazendo investimentos altíssimos, mesmo com tantos problemas, né, financeiros. A gente não sabe aonde é que isso vai calhar. Parece que o Galo chegou na maior dívida do futebol brasileiro, né? Então, mesmo sendo uma SAF, a gente não consegue entender muito bem como que está acontecendo isso, né? Esses problemas todos que o Galo vem vivendo. E parece uma crise quase que generalizada, né? Todos os times bem enrolados aí com suas dívidas, né? Vasco, o São Paulo também, que era um que fazia o seu dever de casa, sempre fez, né? Sempre foi muito organizado com as contas, sempre foi uma grande referência, também está muito enrolado. O nosso querido timão Corinthians também já vem aí nos últimos 3, 4 anos falando muito sobre suas dívidas, né? Essas crises, Jotinha, elas estão envolvidas exatamente no quê? O que a gente pode observar dessas dívidas? É só administração? É falta de sorte? São títulos não conquistados? É diretoria? São contratações mal feitas ali que de repente o cara gasta um dinheirão? Por exemplo, o São Paulo com o Rames Rodrigues foi uma tragédia, né? Você acha que isso é o conjunto, na verdade, então? Sim, sem dúvida. Um exemplo, né, no próprio Galo, o Galo contrata o Júnior Santos do Botafogo, um jogador de 32 anos, por 50 milhões de reais. Cara, tu acha que isso administrativamente isso é bom pro clube que vive, né, de transferências, e os clubes, é importante dizer que os clubes brasileiros, eles nunca viram tanto dinheiro como estão vendo agora. E eu parto do princípio que eles não estão preparados, né, para estar vendo essa quantidade toda de dinheiro e tomando decisões cada vez piores. Tu vê, o Galo contratou o Júnior Santos, jogador que não vem sendo aproveitado, criticado pela torcida. Acho que foi muito no impulso daquele jogo da final, né? Aquela campanha que o Júnior Santos fez ali pelo Botafogo, mas ele já tinha dado amostras quando ele foi pro Fortaleza, quando ele foi lá pra fora, né? Então ele é um jogador que é isso, ele te entrega muita garra, muita, né, tal, teve identificação, mas quando chega no Galo não consegue desenvolver. Aí você vê, você gastou 50 milhões num jogador de 32 anos. Qual é a chance de você reaver essa grana de novo? Nenhuma. Quem é que vai pagar? Quem vai fazer essa loucura? Então são escolhas muito ruins para um clube que vem passando por processos administrativos muito complicados. E enquanto não vir uma linha de pensamento diferente, sabe, tentando você resolver, dar tranquilidade para o seu grupo de trabalho, para os seus jogadores, para o técnico que estiver no comando, vai ser muito difícil. Você ter que lidar com esses problemas financeiros. Você falou muito bem do São Paulo também. O São Paulo vem passando por essa crise. O campo às vezes blinda muito o que acontece administrativamente nos clubes. Estou falando isso no geral,
né? Hoje a gente fala muito bem sobre o Botafogo, o Palmeiras e tal, o Flamengo, mas tem problemas ali também, né? Mas está tudo muito bonito e quando estão ganhando, né? Agora o clube quando começa a perder, sofrer, como está acontecendo com o Atlético Mineiro, as coisas começam a sair, né? Então eu acho que muito dos problemas que os clubes vêm passando é a falta de preparo, obviamente, de gestão, para os clubes que estão vendo muito dinheiro com essa entrada das bets, né? As bets estão entrando com muito dinheiro no futebol brasileiro. A Copa do Brasil, por exemplo, paga uma fortuna a cada etapa que você vai passando. Então, é isso. Vê-se muito dinheiro e tem até aquele ditado: onde tem dinheiro tem problema, né? Isso tem acontecido nos grandes clubes brasileiros. Bom, o Atlético Mineiro, nosso galo, se despede aí da Copa do Brasil. O Cruzeiro, por um lado, tá ali na cola do Flamengo, tá ali disputando com o Palmeiras. E cabe aí, Jotinho, uma observação de que o Cruzeiro possa ser um eventual campeão do Campeonato Brasileiro? Só rapidinho. Tá? Acho que sim. O jogo de ontem contra o São Paulo, passando aqui rapidinho, foi um jogo bem equilibrado. Eu vi até o São Paulo em alguns momentos melhor do que o Cruzeiro, tendo mais posse de bola, inclusive. Mas o Rafael também, depois que o Cruzeiro abre o placar, o Rafael faz 2 grandes defesas. O Rafael é uma menção aqui, que o melhor goleiro pós Rogério Ceni para mim. O pessoal criticou muito quando ele foi convocado pelo Dorival, mas ele tem mostrado aí um nível altíssimo, né, jogando muita bola. Mas o Cruzeiro ontem, mesmo com todos os problemas, venceu um adversário dificílimo. A gente vê a retomada do São Paulo na temporada com o Hernan Crespo, dando sinais de um elenco, de competitividade ali, sai um, entra outro, dando resposta dentro de campo, sem ainda os seus dois principais pilares, que vão ser Lucas e Oscar, quando tiver em condições. Então o Cruzeiro conquistou uma vitória difícil, nem sempre é preciso você dar show, você tem que vencer num campeonato como esse se você quer chegar lá na frente. Mas eu ainda acredito que o Cruzeiro carece de um elenco mais forte. Acho que ele vai vir muito forte na Copa do Brasil, né? Para mim é o principal candidato para ser campeão da Copa do Brasil, é o Cruzeiro, para mim é o favorito. Mas assim, nessa competição de pontos corridos, eu vejo o Cruzeiro ainda um pouco atrás do Flamengo e do Palmeiras, apesar do Cruzeiro ontem ter chegado na vice-liderança momentânea, mas o Cruzeiro para mim está atrás desses dois. Eu vejo que quando sai um lateral ou um zagueiro, o Cruzeiro carece bastante dessas posições. O Matheus Pereira, quando sai, também não tem um substituto à altura. Ontem o Caio Jorge saiu no intervalo. Você vê que o Gabigol entrou, mas não conseguiu dar aquela dinâmica que o Caio Jorge dá. Então eu vejo assim, um Cruzeiro ainda um pouco atrás desses dois clubes, mas logicamente está na briga, pode ser campeão, lógico, mas eu acho difícil, pelo que vem jogando o Flamengo, principalmente o Flamengo e também o Palmeiras. Acho que o Cruzeiro está um pouquinho atrás desses dois clubes. Essa vice-liderança fica muito ali na dependência também de um clássico, grande clássico, derby que vai ter hoje, né? Se enfrentam aí Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vem aí tendo o seu favoritismo nas disputas, né? Isso pode facilitar um pouquinho a vida do Cruzeiro, não? É um confronto onde o Cruzeiro aí é um dos principais interessados, o Flamengo também. Jogar na Arena Corinthians é muito difícil, né? Enfrentar o Corinthians na casa dele é sempre muito difícil, mas o Palmeiras nos últimos anos tem conseguido alguns resultados positivos. Esperar para ver, porque o Corinthians passa por um processo também muito parecido com o Atlético Mineiro, apesar de ter grandes jogadores no elenco, vem com esses problemas também que tem afetado o grupo, né? Então você vê o Corinthians tendo oscilações grandes na temporada, fazendo grandes jogos, mas também sofrendo. E é cada vez mais difícil você pensar no Corinthians brigando lá na frente, né, nesse momento da temporada. No nosso tier list a gente até chegou a botar o Corinthians no G4, né, muito influenciado pela situação ali do Campeonato Paulista. Mas é bem verdade que o Corinthians depois disso não deu boas respostas, né? É uma eliminação horrorosa na Sul-Americana.
e um momento muito ruim na temporada. Vamos ver como é que o Corinthians vai dar resposta a partir de agora, mas é clássico, né? O clássico, ainda mais jogando em casa, equilibra demais as forças. O Corinthians pode vencer e ajudar, né? De quebra, tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo. A gente fala de uma não boa fase do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil, no jogo de ida, venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e agora tem essa prerrogativa de jogar em casa, já com um gol de favorito. O Corinthians, embora não tenha uma expertise muito bom para campanhas internacionais, a nível nacional é um time que se destaca, na Copa do Brasil principalmente. Tem o Corinthians aí a chance de avançar, Jotinha? Total, o Atlético Paranaense era o time que todo mundo queria enfrentar, né? Ali era bola de ouro ali para todo mundo naquele sorteio. O Corinthians pegou o pior dos 8 classificados, né? A pena ver esse momento do Atlético Paranaense também, que não vai subir esse ano, muito difícil, só se for um milagre para o Atlético Paranaense subir, não só pelo, sabe, pela tabela, pela diferença de pontos, mas pelo que vem jogando. Futebol muito pobre do Atlético Paranaense. Perdeu em casa pro Corinthians de 1-0 e não vejo ter força para ele conseguir reverter isso jogando na Arena Corinthians. Não pode servir de parâmetro pro Corinthians, que não vem jogando bem. Então, vamos ver, reaver. É mais um time que numa competição de mata-mata pode sim chegar a ser campeão. O Corinthians é um time de camisa muito pesada, de torcida muito presente e claro que pode chegar a ser campeão. O time que tem jogadores decisivos, né, da qualidade do Yuri Alberto, Memphis Depay, do Rodrigo Garro, né, é um time que não pode se descartar aí numa briga principalmente de mata-mata. E o nosso querido Bahia vence o Cruzeiro por... Desculpa, gente. O nosso querido Bahia vence o nosso tricolor carioca por 1-0, né? E agora decide no Maracanã também o jogo de volta. O que a gente pode esperar dessa partida aí? Cara, foi um jogo pro tricolor ficar muito chateado, muito triste, né? O tricolor carioca ficar muito triste porque o Fluminense foi melhor em campo do que o Bahia na quinta-feira. Fez um grande jogo, mais um jogo muito bom do Fluminense, mata-mata, né? O Fluminense vem mostrando aí um time muito forte, né, nessas competições, né? A gente viu na Copa do Mundo, o quarto melhor time do mundo, o Fluminense. E fica chateado, mas é um resultado totalmente reversível aqui no Maracanã, certamente vai estar lotado. E o Fluminense pode, a gente sabe que o Renato Gaúcho tem essa característica de ser copeiro. O Fluminense pode reverter. O Bahia joga muito bem fora de casa, né? E esse resultado de 1-0 dá conforto, né, para você tentar jogar ali em transição, buscar um resultado melhor. Mas o Bahia, cara, algumas vezes aqui, desde quando a gente começou o nosso podcast, a gente vem falando sobre o trabalho do Rogério Ceni. Né, o Rogério Ceni parece que finalmente encontrou uma cara ali a forma do seu time jogar. O Bahia tem mostrado ser um time muito forte fisicamente, ganha assim disputas, principalmente no 1 contra 1 ali. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense, acho que foi até uma chave ali para essa vitória do Bahia. Jogadores importantes, agora o Jean Lucas chegando na seleção. Falava-se muito do Luciano Juba, lateral esquerdo, também está fazendo uma ótima temporada, também para a seleção. Então é um jogo difícil, cara, muito equilibrado, mas assim, acho que esse 1-0 deixou o jogo do Maracanã 50-50. Eu acho que o Fluminense tem condições de passar, mas logicamente um adversário muito difícil de se enfrentar. Eu como torcedor baiano, vou torcer dessa vez aí pro Bahia, né? Você tem um sotaque meio nordestino, alguém já te falou isso? Já, você acha que tem um pouquinho? Tem. Então, eu tenho esse além do sotaque, todo mundo sabe quanto eu sou torcedor do Bahia, né? Acho que o Bahia consegue. Depois da vitória do Flamengo de 8-0 sobre o Vitória, acho que você virou a casaca, né? Não, agora eu tô mais ou menos, né? Mais ou menos. Tô um pouquinho com o Bahia, tô um pouquinho com o Cruzeiro lá por conta de Juiz de Fora, né? Sabe como é que é, né, galera? Mas é isso. Galera, vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Não deixa de deixar o teu like aí, não deixe de se inscrever, ativa o bendito do sininho
Um beijo no coração, a gente se vê. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.